Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Felipe Machado, fundador do blog Delphi para Iniciantes, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre os campos calculados, que, como o próprio nome sugere, são campos calculados em memória durante a execução do seu sistema. Então vamos lá no Delphi ver como é que eles funcionam na prática. Aqui eu preparei um exemplozinho simples, onde eu tenho um formulário com um dbGrid ligado numa tabela. O nosso banco de dados está da seguinte forma. Eu tenho uma tabela aqui de produtos com apenas 4 campos, que é o código, descrição, valor e desconto. Então, voltando no Delphi, para acessar o banco de dados, eu utilizei o componente aqui da paleta dbExpress, o SQL Connection. Então, eu configurei ele para acessar o banco de dados e para acessar a tabela, eu estou usando também da paleta dbExpress o componente SQL Dataset. Aqui na propriedade Command Type, eu configurei para CT-Query e fiz uma query simples para carregar todos os produtos. Select * from produtos. Liguei no dataset um dataset provider aqui da paleta Data Access. Coloquei ele aqui no formulário e configurei a opção dataset para ligar no nosso SQL Dataset. E utilizei também o fantástico Client Dataset, também da paleta Data Access. No Client Dataset eu configurei a propriedade Provider Name para o nosso Dataset Provider, o DSP Produtos. Para ligar a dbGrid na tabela, eu utilizei o Data Source, que está linkado também no CDS Produtos. Então, se eu simplesmente mandar abrir a tabela aqui no momento de design, o que ele vai carregar para a gente? Carregou aqueles 4 campinhos que tem no banco de dados. Para exemplificar o nosso campo calculado, nós vamos criar um campo aqui a mais, total, que vai ser a soma do valor e desconto. Então, a gente vai utilizar o recurso do campo calculado para não ter a necessidade de criar um campo total no banco de dados. Então, vamos criar um campinho só para a gente aqui enxergar, sem ter que criar ele no banco de dados. Para criar o campo calculado, é só você dar duplo clique no seu Client Dataset. Ele vai abrir então o Field Editor. Você vem com o botão direito, New Field, ele vai abrir essa caixinha New Field com as propriedades do seu novo campo. Aqui no nome eu vou colocar Total Calc e o tipo vai ser Float. E aqui já vem pré-marcado Calculated. Nesse vídeo eu vou mostrar também a diferença entre Calculated e Internal Calc, mas vamos começar pelo Calculated. Feito isso então, já demos o nome, colocamos o tipo aqui para Float, marcamos Calculated e é só dar OK. Você vai ver que vai cair aqui para trás do Fields Editor já um campinho novo do tipo FK Calculated. Aproveita, vem aqui em Display Format e vamos colocar uma máscara para ele que vai ser tralha, 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 vírgula, tralha, tralha, 0.00, para ficar formatadinho o campo. Feito isso, a gente já pode adicionar o campo no nosso dbGrid. Então aumenta aqui um pouquinho o formulário, aumenta também o dbGrid, dá 2 cliques no dbGrid, vem aqui no primeiro botãozinho add new, vai aparecer uma nova coluna e a gente vai linkar aqui em Field Name para Total Calc. Já apareceu aqui no dbGrid, portanto, ó, Total Calc. Para ficar no padrão aqui do exemplo, alinha aqui ao centro o título e define a fonte como negrito 9. Então já temos um campo aqui a mais, diferente do que nós temos no banco de dados. Se a gente for lá no nosso banco de dados, continuam os 4 campos, código, descrição, valor e desconto. A ideia é a gente fazer essa soma aqui pelo Delphi. Vamos lá, se eu abrir a tabela aqui, você vai ver que o campo vai permanecer em branco. Se eu compilar também o sistema, você vai ver que não carregou nada. E como é que a gente faz para aparecer aqui a soma desses 2 campos? Quando a gente usa campo calculado, a gente tem que programar no evento onCalcFields do dataset. Então, basta selecionar o seu cliente dataset, vir aqui em eventos, procura por onCalcFields, dá 2 cliques, ele vai jogar para o procedimento, para o evento CalcFields do cliente dataset. Então, aqui a gente vai programar o seguinte. Eu vou dizer que o meu CDS Produtos, o campo calculado Total Calc, ponto. Mas float é simples. Ele vai receber quem? O produto valor, também float,
menos o CDS produtos desconto. Ponto as float. Feito isso, quando a gente rodar a aplicação, o nosso campo vai receber valor menos desconto. Se eu abrir aqui pelo Delphi, não vai acontecer nada, ele vai continuar em branco. Agora, se a gente compilar, você vai ver que ele já calculou. O campo calculado, você vê, é bem simples de utilizar. Basta a gente criar o campo aqui no dataset do tipo calculado e programar no evento onCalc. Lembrando que esse evento aqui, você pode fazer qualquer tipo de programação. Pode fazer uma query, pode usar campos do tipo texto. Só tem que tomar cuidado para não fazer uma rotina muito pesada que pode deixar o seu sistema lento. Então viram que é bem simples, né? Basta criar o campo e programar no evento onCalc, aqui no onCalc Field. Agora eu quero falar sobre os campos internal calc, que está disponível também no client dataset e que gera algumas dúvidas e polêmicas entre quais são as diferenças se eu utilizo um campo calc field ou se eu utilizo um campo internal calc. Bom, a principal diferença é que os campos calc field eles são disparados a todo momento. Então, a toda hora que você faz qualquer operação na tabela, esse evento aqui é disparado e acaba comprometendo um pouco o desempenho do seu sistema, dependendo do tamanho da sua rotina. Isso vai deixar, você vai acabar caindo numa armadilha e vai ficar um pouco lento. Então, eu vou tentar mostrar aqui de uma forma para você entender realmente como funcionam as diferenças entre esses dois campos. A gente vai criar aqui agora, basta dois cliques de novo no client dataset, botão direito New Field, e agora a gente vai criar aqui um total internal. Ele vai ser do tipo float também. E aqui a gente vai selecionar como internal calc. Dê OK. Copia aqui o display format também. E vai no dbGrid, aumenta mais um pouquinho. Dois cliques, adiciona mais uma coluna. Liga aqui no total, só que agora vai ser no internal. Aqui a gente bota alinhado ao centro e define a fonte também como Arial Negrito 9, só para ficar no padrão ali. Agora nós temos aqui dois campos. Eu quero mostrar para vocês como é que funciona na prática essa diferença de acesso entre o total calc e o total internal. Se a gente compilar, você vai ver que não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Porque a gente só programou o total calc. Então, da mesma forma, a gente tem que vir aqui no evento calc field, client dataset, eventos, onCalc field. Você pode até copiar essa linha, um Ctrl C aqui, Ctrl V, e aqui você troca internal calc, internal vai receber a mesma instrução. Agora, quando a gente compilar, eles vão ficar iguaizinhos. Tá vendo que os dois fizeram a mesma soma. Tá? Lembrando que esse campo calculado, como eu falei, ele pode ser também um string. Não necessariamente pelo nome ser calculado, dá a impressão que é de cálculo. Você só pode fazer expressões aritméticas. Não, você pode também juntar uma descrição com o código, por exemplo. Vou fechar aqui, só para exemplificar. Vou criar um outro campo aqui do tipo internal calc, chamado título. Ele vai ser um string 30. Internal calc, ok. Aumenta mais um pouco aqui a sua grid. E adiciona também aqui o campo título. Centraliza aqui. E a fonte, bota o nosso negrito 9. Diminui um pouquinho aqui, Você vai ver que a gente pode usar também string. Então, no evento onCalc Fields, eu posso vir aqui e colocar da seguinte forma. CDS produtos, título, que é do tipo internal calc também. Ele vai receber quem? Deixa eu indentar aqui certinho para ficar melhor de visualizar. Ele vai receber o CDS produtos código, convertendo aqui para string. Vou concatenar aqui um ponto, mais CDS produtos descrição. Quando a gente compilar, olha como é que vai ficar. Então ele juntou aqui o código 1 ponto água, 2 ponto hambúrguer. Então você vê que o calc field ele pode ser usado com qualquer tipo de campo e você pode usar inúmeras instruções ali.
Então, voltando aqui a diferença entre o Total Calc e o Calc, a primeira diferença que eu vou te mostrar é a seguinte: o campo do tipo Calc Fields, eles são criados, mas eles não ficam armazenados diretamente na memória do cliente. Eles são criados apenas, a gente tem uma expressão apenas para visualizar. Em determinadas operações, a gente não consegue manipular esse campo. Por exemplo, se eu quiser ordenar a grid conforme eu clicar nas colunas, eu vou programar aqui no evento do grid onTitleClick o seguinte. Vou botar aqui cds produtos, index field names, recebe quem? Recebe a coluna que eu estou clicando aqui como parâmetro. Recebe a coluna, field name. Essa é uma das diferenças. Olha o que vai acontecer. Se eu clicar aqui em descrição, ele ordenou para mim pela descrição. A ordem, o código saiu da ordem. Se eu clicar aqui no código, ele vai ordenar pelo código. Se eu clicar no total internal calc, ele ordenou pelo valor do internal calc. Por quê? Porque o internal calc, diferentemente do campo calc field, ele cria um campo na memória e fica armazenado na memória do client dataset. Se eu clicar aqui no total calc, ele vai dar um erro. Por quê? Pelo fato do calc field não ficar criado em memória no client dataset, ele não cria um índice. Viu que ele deu aqui, index out of range. Já o calc field, a gente consegue indexar esse campo. Então, uma das diferenças entre o campo calc field e o internal calc é essa. O calc field ele não fica criado, vamos dizer assim, na memória do seu client dataset, full time. Ele apenas mostra o campo aqui para a gente visualizar e a todo instante ele está fazendo essa soma. Já o internal calc não. Ele faz apenas quando ele precisa e já armazena esse valor em tempo de memória. Para exemplificar isso e você entender melhor, eu vou fazer algumas alterações aqui no código. Eu coloquei aqui uns botões incluir, alterar, excluir, com as operações básicas, né? Um salvar e cancelar. Eu quero mostrar para você que a cada operação dessa aqui, o evento onCalcField ele é disparado. Então assim a gente vai entender melhor essa diferença. Eu vou fazer aqui alguns ajustes que vai ser o seguinte. No botão, eu vou criar primeiro duas variáveis. Aqui vai ser a V1 e a V2 que vão ser do tipo inteiro. Aqui no nosso create, eu vou zerar essas duas variáveis. Recebe 0 e V2 também recebe 0. No nosso CalcField, eu vou fazer a seguinte alteração. Vamos lá no CalcField. Aqui a gente vai colocar da seguinte forma. If o nosso dataset, quem é o dataset aqui? Vai ser o client dataset. Então eu vou testar se o estado dele for igual a ds CalcField. O que é o ds CalcField? É o estado que o dataset vai estar. Ele pode estar em estado de inserção, de alteração, e eu vou testar se ele vai estar no estado de campo calculado. Quando ele estiver então em estado calculado, ele vai fazer o nosso campo calculado e vai incrementar a nossa variável 1, para a gente poder contabilizar quantas vezes ele passa aqui e eu conseguir te mostrar de uma forma mais prática. Aqui vai ser end. E no outro caso, eu vou copiar aqui, eu vou testar se vai estar no estado de internal calc. Aí o que ele vai fazer? Eu vou incrementar então a nossa variável V2. A ideia é ver quantas vezes ele passa aqui dentro, para a gente poder mostrar para você realmente a diferença de desempenho e de acesso entre um e outro. Isso aqui também pode ficar dentro do internal calc. São dois campos internal calc que eu tenho. Feito isso, aqui no nosso botão incluir, eu vou, antes de chamar a operação, eu vou zerar também as duas variáveis. V2 recebe 0, V1 recebe 0 e V2 recebe 0. No botão alterar, eu vou fazer a mesma coisa. Vamos copiar aqui, Esse V1 recebe 0,
V2 recebe 0. No excluir também, antes de todos os botões, eu vou zerar essa variável para a gente ver como elas serão incrementadas. E para ver o resultado, eu vou colocar aqui no nosso onShow o seguinte comando: self.caption vai receber calc mais int to str v1. Eu vou mostrar no caption os valores que eles estão assumindo durante a nossa execução. E um outro aqui que vai ser internal calc mais também int to str v2. Copia essa linha aqui toda e após todos os botões a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos mostrar o resultado aqui no caption. Então, incluir, a gente vai zerar as variáveis. Quando ele der um append, o calc field, o evento on calc field vai ser disparado e no final a gente vai ver o resultado no caption. A mesma coisa para alterar, porque o calc field ele é sempre disparado quando a gente manipula o nosso dataset. Então, após uma edição, uma inserção, um post, ele vai ser disparado. Aí no final a gente vai ver quanto que ele incrementou a nossa variável. Aqui no excluir a mesma coisa. Coloca no final. No botão salvar também. E no botão cancelar a mesma coisa. Lembrando que esse exemplo vai estar disponível para download no nosso blog. Então aqui já está tudo certinho. Agora eu vou compilar e a gente vai entender qual é a ideia. Ó, repara que quando ele abriu o sistema, de cara, os dois eventos fizeram a mesma coisa. Tanto o calc field quanto o internal calc. Ou seja, ele passou 4 vezes, que é 1, 2, 3, 4, e fez o cálculo. No internal também, ele passou aqui 1, 2, 3, 4 e fez a conta aqui entre esses dois campos. Agora eu vou apertar aqui incluir para adicionar um registro. Eu vou dar um append na tabela. Olha a diferença. O calc field, o campo normal, ele passou 4 vezes no nosso evento, pelo nosso evento. Já o internal calc não passou nenhuma vez. Agora eu vou cancelar. Mesma coisa, o calc passou 4 e o internal não passou nenhuma vez. Então, para visualizar melhor ainda, eu vou marcar aqui, para a gente debugar, no nosso evento calc field. Vou marcar aqui e vou mandar incluir. Quando eu incluir, repara que eu zerei as variáveis. Vou dar um F8, onde ele caiu? No calc field. Se eu der um F9, ele vai voltar para onde? Para o calc field de novo. Enquanto isso, o interno ele não passou, porque o estado do dataset ele está no estado de calc field. Mas para que eu preciso fazer isso se eu já estou com o valor armazenado? Então, essa é uma das principais diferenças. O internal calc, quando ele fez a primeira vez que eu abri a tabela, esse valor aqui já ficou guardado na memória. Já o do calc field não, ele tem sempre que ficar atualizando. Por isso que a gente consegue também indexar os campos internal calc e não consegue indexar os campos calc field. Então, se eu botar aqui, por exemplo, alterar, ele passou uma vez no calc, mas eu não passei nenhuma vez no internal calc, porque eu ainda não preciso desse valor. Agora, no momento que eu colocar aqui, por exemplo, vou incluir um novo registro, 6, não disparou, ele fez todos aqueles cálculos de novo e não disparou o internal calc. Quando eu salvar, agora sim, o que ele fez? Ele passou de novo por todos os registros que nós temos, então ele fez 10 calc contra 1 internal calc. Incluir. Antes de salvar, vou marcar de novo lá no código. Salvei. As variáveis estão zeradas. Qual o estado dele? Inserção. F9. Inserção. Já entrou no dscalc uma vez, internal calc uma vez. E aqui ainda está zerado. Agora ele já está como calc field. Calc field. Calc field. Olha quantas vezes ele passa aqui. Entendeu? Então, para cada registro, ele está disparando o evento onCalcFields, enquanto o internal calc
ele precisou apenas de uma vez para armazenar o valor aqui no nosso campinho total internal. Então, esses são os campos calculados. Resumindo, são campos criados em memória que armazenam os valores em tempo de execução. Eles fazem cálculos, eles podem concatenar string, que nem eu mostrei, e a principal diferença entre eles é isso, o calc field, que 2 cliques aqui, new field. A principal diferença entre calculated e internal calc é que a calculate ele dispara a todo momento. Então, numa inclusão de registro, numa alteração, num post, ou quando você vai cancelar, o evento sempre é disparado. Já o internal calc não, ele faz apenas quando precisa, na primeira vez, e armazena já no seu client dataset. Ele fica lá, o valor fica em memória. E com isso a gente consegue indexar esse campo, consegue fazer operações como eu fiz, de ordenar, e acaba se tornando então um atrativo a mais você usar o internal calc. Espero que você tenha gostado. É mais um recurso aí muito interessante para a gente utilizar. Lembrando, utilize com moderação. Não sai programando qualquer coisa aqui no seu evento onCalcField, senão você pode cair numa armadilha e acabar deixando o seu sistema lento. Beleza? Então não esqueça de acessar o nosso blog delphipariniciantes.com.br. Lembrando que esse exemplo estará disponível para download lá no nosso post. É só você acessar lá e baixar. Valeu então, até a próxima e um forte abraço!